Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos nessa noite renovar as esperanças de uma vida melhor, de fé na vida, como bem Pedro já falou no início, da importância de nós valorizarmos a nossa existência, a nossa vida, porque a doutrina espírita nos explica, através dos ensinamentos, que nós somos um espírito imortal, vivendo mais uma experiência no corpo físico. Estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir. Mês de setembro chegou, hoje é 1º de setembro, então também é um mês que muitos já devem ter ouvido falar, que é um mês de Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, mas nós também temos que enfocar bastante a vida, essa valorização, e para isso nós precisamos ter esperança. Por isso também dessa campanha da nossa federação, Fé na Vida e Esperançar, para que nós possamos ter dentro de nós, movimentar as forças interiores que nós temos para ter esperança. Cada um de nós vive, sim, momentos de muitos desafios, de dificuldades, mas é fundamental ter essa esperança, que é uma força divina, força sublime, que nos move em direção à luz. Na mensagem lida pelo Pedro, de Joana de Ângeles, já diz que nós temos um sol interior. Essa força divina, e a esperança é a força do Cristo em nossos corações, é a força da vida, para que a gente possa superar tudo que nós temos que superar. Porque como nós não somos perfeitos, estamos encarnados num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde se tem tantas dificuldades. Se estamos aqui, nós teremos aflições, angústias, mas também Jesus nos ensinou o valor de movimentar essas energias, essa força superior, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo deixou também esse ensinamento, e nós devemos então nos fortalecer sempre, nos auxiliarmos uns aos outros, e a Casa Espírita também está sempre de portas abertas para receber a todos que vêm aqui em busca de um consolo, em busca de uma orientação, em busca de aprendizado da doutrina espírita. E esperançar também é um verbo, que é ter esperança, animar-se, estimular-se, é ir atrás, é não desistir. Então é isso que nós precisamos fazer, é manter um estímulo, é estar animado, é ir atrás daquilo que nós queremos conquistar sem nunca desistir, principalmente não desistir da vida, da esperança. A palavra esperança também vem do latim esperar, que é confiança em algo positivo. E todos nós possuímos essa força e esse desejo íntimo que as coisas podem acontecer de modo positivo. Então, se Deus nos criou para a perfeição, Deus nos ama muito, é o nosso Criador, é o nosso Pai, nós precisamos acreditar. E a importância de manter a fé viva, movimentando essa fé, nós vamos movimentar também a alegria de viver e fomentar a própria esperança. Ter esperança é pensar que vai ter uma saída e que não há mal que dure para sempre. É sempre pensar de uma maneira positiva. Por isso que a esperança também é, então, uma virtude. Para tudo aquilo que esteja nos acontecendo, é importante pensar que existe uma saída e que nada dura para sempre.
Não dura para sempre as alegrias, não dura para sempre aqueles momentos mais tristes, tudo passa na nossa vida. Para ter esperança, é necessário ser otimista e ser perseverante naquilo que se busca. Então, se ela é uma virtude, quando tem esse aspecto positivo, é um hábito, né, que precisamos que ele seja alimentado diariamente. Fazer esse movimento, né, para ter essa esperança, essa alegria de viver, né, e ser mais otimista, né, em relação a tudo e a todos, mesmo com tantos desafios, né, que se vive. Quantos problemas há no mundo, quantas angústias, quantas tristezas, mas não estamos sozinhos. Amigos espirituais velam por nós, nos conhecem, sabem daquela dificuldade que estamos passando, daquela tristeza que por vezes está ali, tentando se abrigar dentro de nós. Busquemos essa força sublime através da oração, esse contato com esses espíritos amigos, com esses benfeitores espirituais. E é muito bom vir na casa espírita, porque aqui, enquanto acontece a exposição doutrinária, por exemplo, os benfeitores estão cuidando de cada um que aqui está, renovando o seu ânimo, aplicando os cuidados espirituais, aplicando energias curadoras. Então, não é só naquele momento do passe, mas em toda a palestra, esses amigos invisíveis estão do nosso lado, nos fortalecendo. Quem guarda a esperança no coração é porque confia na possibilidade almejada. Confiar, ter firme convicção é ter fé. Dessa forma é que esperamos e acreditamos em um futuro melhor. O que não podemos esquecer é que muito do que esperamos e pretendemos alcançar é determinado pelas nossas próprias atitudes, nossa maneira de agir e de pensar. Então, os benfeitores espirituais nos auxiliam, a casa espírita nos auxilia, os amigos nos auxiliam, a família, mas tem um movimento muito grande que cada um precisa fazer, né? Que o outro não pode ter fé por mim, é eu que preciso movimentar, né, essa energia, essa fé, esses bons sentimentos, cultivar esses bons sentimentos dentro de mim para se ligar. Assim, as energias sublimes, as energias superiores que estão ao nosso redor. Mas se eu tiver somente um olhar pessimista da vida, eu não vou conseguir ver nem sentir, né, que há algo de bom no mundo também. Nem sentir, né, essas energias boas, esses fluidos espirituais que estão à nossa disposição, que são os benfeitores que cuidam de nós, se eu me manter pessimista. Eu vou estar me ligando a companhias espirituais não tão boas. Então, eu preciso, todos nós precisamos fazer esse movimento, movimentar essa fé, movimentar essa força que todos nós temos, porque por vezes ela está ali, de alguma maneira, adormecida dentro de nós. E a perseverança no bem, os pensamentos otimistas nos auxiliam na alimentação da esperança. Olha como é importante isso, a perseverança no bem, e ter esses pensamentos otimistas. O que é perseverar no bem? É fazer algo de bom, é ler um bom livro, é vir numa casa espírita, é cultivar a amizade, é vivenciar o amor na família. Tudo que é bom, que nos faz, que nos traz esse bem, nos traz um bem-estar, e nós vamos conseguir superar melhor as provas da vida. Então,
sustentada por ela, por essa esperança, seremos vitoriosos em nossos empreendimentos. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas da nossa doutrina espírita, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, que vai dizer assim sobre a fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então é essa confiança que vai conseguir, né, realizar algo, que vai conseguir realizar um projeto que está parado, que vai conseguir alcançar aquele objetivo que se quer, que vai melhorar da saúde física, da saúde mental. É movimentar essa força. E Joana de Ângeles, num livro sobre a fé, né, que consta nesse livro Episódios Diários, num capítulo que ela fala sobre a fé, ela vai dizer que a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos nossos pés para guiar o nosso caminho. Então, tem muitas virtudes que nós precisamos desenvolver, confiar para ter essa claridade espiritual, para nos guiar. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Então, se a fé pode ser comparada com uma lâmpada acesa, quer dizer que nós temos mecanismo para nos auxiliar na nossa existência, para passar melhor pelos obstáculos. E sempre tendo essa esperança que nos move para frente. É pensar no futuro, é acreditar em algo. Por isso que no texto diz, né, que ela dá uma espécie até de lucidez. Porque daí eu estou tendo na minha mente esse bom pensamento para acreditar, para buscar essa força divina. Não estamos desamparados na nossa existência. Cada um de nós tem um bom amigo espiritual, um espírito protetor, anjo, guardião, que é responsável por cuidar de nós em toda a nossa encarnação, que é alguém mais evoluído do que nós, esse espírito, que nos auxilia. Nós temos os benfeitores aqui da nossa casa, tenho outros amigos que se ligam a nós por simpatia. Então, não estamos sozinhos, e Jesus, né, governador espiritual do nosso planeta, que sempre estende as suas bênçãos para todos nós. Mas é preciso que nós, além de saber disso, que tenhamos a confiança e a certeza, né, nesse amparo divino. E Emmanuel, no livro Consolador, numa pergunta que diz, poder-se-á definir o que é ter fé? E aí ele diz, ter fé, guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, Emmanuel, esse benfeitor espiritual, que através de tantas obras psicografadas por Chico Xavier, e esse livro Consolador é maravilhoso, tem vários temas, várias reflexões muito oportunas para a nossa vida, para a nossa vivência. Então, é guardar no coração, né, a luminosa certeza de Deus e aprendemos com a doutrina espírita que Deus é o nosso Criador, né, é aquele Pai amoroso e justo,
E para entender a justiça de Deus, precisamos compreender, conhecer a doutrina espírita, que tanto nos auxilia e nos liberta. A doutrina espírita propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade da vida, que é tanto mais feliz quanto melhor suportarmos as provas do presente. É saber, né, que somos espírito imortal, encarnados agora, estamos num corpo físico, quando ocorrer, né, quando terminar a nossa vida física aqui no corpo, né, todos nós retornaremos ao mundo dos espíritos, à pátria espiritual, de onde nós vivemos. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, precisamos, aqueles simpatizantes, também precisamos acreditar nos ensinamentos que chegam até nós, nessa vida futura, que também nos aguarda após a morte do corpo físico, né? E todo aquele carinho, aquele amor, né, que dedicávamos, né, a um ser querido, quando esteve conosco, nós podemos, através do pensamento, seguir emanando amor, carinho, né, boas vibrações para estes que partem antes de nós. E agora vamos conversar um pouco também o que a falta de esperança nos traz. Desalento, dúvidas em relação a tudo. Nós duvidamos de tudo, não acreditamos em mais nada. Incertezas. É também responsável pela descrença em tudo e no próprio ser humano. Quadros de adoecimentos, porque a pessoa se entrega e somatiza tudo para o corpo físico, provocando várias doenças, como depressão e, posteriormente, a ideação suicida, a ideia do suicídio. Então, esse mês também é um mês de prevenção ao suicídio. Mas, veja bem, meus irmãos, nós estamos aqui falando da esperança, da alegria que temos de viver, para que não tenhamos no nosso coração, na nossa mente, nenhum desalento, nenhuma dúvida, nenhuma incerteza. E para que nós mesmos não desenvolvemos doenças no corpo físico, doenças mentais. Então, não podemos nos entregar, mesmo diante de uma situação muito difícil. E ainda aqui daí eu quero deixar como sugestão de leitura o livro Fé na Vida, né, que faz parte da campanha, né, da Para Ver, né, um símbolozinho lá no campo, né, Verdes Fé na Vida. Nós temos vários livros que nos auxiliam no nosso posto de livro, que vão sendo divulgados durante todo o mês de setembro, mas o Fé na Vida, para nós termos essa fé, né, e principalmente também suicídio, falsa solução. Se conhecemos alguém que está com essa ideia, né, ou que está desorientado, sem esperança, convidamos para uma palestra, para vir até o centro espírita, fazer um atendimento fraterno, conversar com um trabalhador. E é preciso, então, resistir e ter esse compromisso para conosco com a nossa saúde mental. Eu tenho que resistir a essas ideias, esses pensamentos que por vezes vêm na minha mente. Pensamentos de desânimo, que a vida não tem mais graça, que está tudo acabado. Caso contrário, vamos entrar numa frequência vibratória doentia, inferior, atraindo as companhias espirituais que vão estar vibrando nessa faixa inferior. Eles conhecem as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. E se não formos vigilantes e fortes, poderemos sofrer essas perturbações
espirituais. E aí muitas vezes vem, sim, aquela ideia de desertar da vida. Né? Então, se nós tivermos uma frequência espiritual baixa, sem esperança, sem vontade de viver, totalmente desanimado, ao invés de atrairmos as boas companhias espirituais, os bons amigos espirituais, teremos junto de nós aqueles irmãos ainda infelizes, que se comprazem na maldade, que vão estar se ligando a nós. Então, é preciso fazer todo um esforço, né, para se ligar a essas forças espirituais superiores e ter essa atitude íntima e positiva sempre. E quais são esses recursos que nós podemos buscar? Sempre a oração. Né? Que a oração é aquela conversa íntima com Deus, que ela não precisa ser longa, não precisa ser decorada. Se nós quisermos falar poucas frases com Deus, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, esse espírito protetor, nós precisamos ter sentimentos, bons sentimentos. E a prece, ela é sempre agradável a Deus. E quando oramos, nós nos elevamos um pouco mais, né, daquela faixa vibratória que nos encontramos muitas vezes de desesperança, de desalento. Atendimento fraterno é uma conversa individual que os centros espíritas têm, né, com aqueles que desejam uma orientação, um consolo, sempre à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Aqui na casa acontece após as palestras públicas. Quem necessita, ao chegar na recepção, pode falar com os recepcionistas e dizer que quer um atendimento fraterno. As palestras públicas, a palestra, como eu já comentei, que é de grande auxílio, não só por aquilo que vamos aprender numa palestra, mas também por esse amparo espiritual divino. Os passes, que é uma transmissão de energias, né? Aqui na casa nós temos o passe espiritual, aquela oração após a exposição, e para aqueles que ainda desejam, tem o passe individual também. Os grupos de estudos da doutrina espírita, nossa casa está sempre aberta a receber novos estudantes, né, que queiram conhecer mais a doutrina espírita, o Evangelho no lar, uma prática tão importante, tão divulgada no movimento espírita. Tem que muito nos auxilia e que é realizado uma vez por semana. Na recepção estavam distribuindo, né, se alguém ainda não tem, se interessa pelo Evangelho no Lar, né, esse folheto, o Evangelho no Lar, né, que explica bem direitinho como é essa prática, como devemos fazer. Se alguém tem dúvida, pode conversar com os irmãos da recepção, podem conversar com a Carmi, que é responsável pela área da família, conosco, com outros irmãos aqui da casa. O importante é iniciar essa prática, né, de realizar esse encontro semanal lá no nosso lar. Leituras edificantes. O livro é um amigo, é um companheiro. Quantas vezes abrimos um livro pela manhã e aquele texto que ali está modifica a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório. O livro, ele é um amigo. Adquirir esse hábito da leitura nos faz muito bem. Nos faz muito bem, porque nós vamos entrar nesse universo deslumbrante da leitura
criatura que é. E mantemos também um posto de livros, subindo as escadas aqui ao lado, aqueles irmãos que pode ser que venham pela primeira vez aqui. Sempre temos ao fundo ali uma feira permanente, né, de livros espíritas, por valores mais baixos, uma literatura, a literatura para todos, literatura espírita, para as crianças, para a juventude, para os adultos também. E sempre que precisarmos, o auxílio médico e psicológico. Tão importante também, né, quando acharmos que precisar, né, procurar ajuda do médico, ajuda psicológica, e fazer juntamente, por vezes, a terapia espírita, que é, né, as palestras, os passes, atendimento fraterno. E o que fazer para manter a esperança, essa chama viva dentro de nós? O apóstolo Paulo afirmou que a esperança é âncora da alma, âncora da alma. Podemos dizer que essa âncora simboliza apoio, estabilidade e tranquilidade. A âncora, ela é conhecida, né, como para ancorar um navio, para que um navio ali, um barco ali, não se movimente naquele momento, que não está navegando, permaneça. Então é um apoio da estabilidade e uma tranquilidade. E a nossa vida não deixa de ser, né, que nós estamos numa embarcação, e se a nossa embarcação estiver frágil, à deriva, temos que ter essa confiança em Deus e sua justiça. Que Deus não nos desampara em nenhum momento. E precisamos, para isso, para manter sempre essa esperança, além de todos os recursos que eu já citei, né, a gente precisa realizar, nós precisamos realizar um conjunto de ações positivas para ter essa estabilidade na nossa embarcação, que é hoje. Que o céu te ajudará. Que Jesus nos diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Se Jesus for o nosso mestre, o nosso irmão maior, o nosso exemplo, nos deixou essa lição, ajuda-te. Então, há uma grande parte que cabe a nós. É o agir, é o autocuidado que se deve ter para consigo. Porque senão nós podemos entrar num mar de dificuldades. Se tivermos sempre aqueles mesmos pensamentos, se não nos ajudarmos, se não movimentar essa força, se não agirmos, né, podemos entrar sim a nossa embarcação, o qual estou comparando aqui num mar de dificuldades. E se Jesus acalmou a tempestade, junto com os seus discípulos, né, ele também poderá acalmar a nossa, se assim nós estivermos precisando do amparo desse grande amigo que é Jesus. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma. Confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção.
A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperanças de realizações superiores, porque eu preciso colocar isso na minha vida, de realizar algo que é bom, que é superior. Sair muitas vezes, né, da poltrona do comodismo, fazer algo, deixar o nosso egoísmo de lado, muitas vezes, pensar nos outros, trabalhar no bem e ter esperança de paz. Ouvimos tanto falar, né, que queremos paz, que no mundo não há paz, mas cada um, né, precisa fazer a sua parte. Vamos saindo já do inverno, né, do outono, do inverno, e vem aí a primavera, que renova as plantas, que renova as flores, que traz uma temperatura mais amena nas nossas vidas. E é momento, então, já que já estamos visualizando uma paisagem diferente na natureza, que possamos visualizar uma paisagem diferente na nossa mente. Se ao olharmos por uma janela, não estamos vendo algo bom, vamos olhar para outra janela, ou vamos limpar aquela, porque por vezes não é a paisagem lá fora que não está bonita, é as nossas lentes, a nossa visão que precisa clarear um pouco mais. Que a esperança esteja sempre presente no nosso íntimo, onde quer que estejamos. Significa que nós devemos estar sempre com esperança. É pela manhã, é pela tarde, é na casa espírita, no trabalho profissional, é na família. Que sejamos capazes de combater em nós o que nos impede de brilhar e façamos da esperança e da fé o caminho que nos levará a doces recantos de paz, lembrando sempre da vida futura. E lembrando que estamos aqui de passagem. Não vamos ficar pensando no nosso passado e nem ficarmos ansiosos também pelo futuro, que isso nos faz bem. Mas saber que existe vida futura. Saber que as recompensas virão pelo esforço pessoal e intransferível de cada um de nós. Temos o amparo, sim, é isso que nós queremos trazer, desse amparo divino que todos nós temos. E renovar sempre essa alegria interior que a esperança, né, que a esperança se alia às boas obras. A fé se fortifica toda vez que nos detemos em momentos de reflexão, que dirigimos nosso pensamento ao alto e nos dispomos à oração. Essa força de vontade é colocar na nossa mente, no nosso coração, que podemos vencer um problema, uma enfermidade, uma dor. Saber que além dos amigos encarnados, da família encarnada, nós temos o que eu carinhosamente gosto de chamar dos amigos espirituais que velam por nós. E para já irmos nos aproximando do final da nossa fala, a Joana de Ângeles vai dizer no livro Vida Feliz. Esse livro também recomendamos a leitura. Normalmente ele é utilizado no início aqui das nossas exposições doutrinárias, sempre é feita uma leitura, porque essa leitura já faz com que nós, ao ouvir aquelas palavras boas, edificantes, nós já conduzimos o nosso pensamento ao alto. Nunca percas a esperança, ela vai dizer. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra o insucesso de ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda.
somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirá alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando e prejudicando. Então, Joana, essa benfeitora, ela vai dizer nunca perca a esperança, que é para a gente ficar esperando a ajuda divina, que ela vem, o auxílio virá. Eu tenho uma mensagem de Emmanuel que vai dizer: trabalha, aguarda, a prece te renovará energias. Ele diz nessa mensagem: o auxílio virá. Então, é não perder a confiança em Deus, é não se desesperar, é buscar ajuda espiritual, ajuda médica, quando necessário. É conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, né? E, principalmente, buscar nessa obra o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem todos os ensinamentos de Jesus, mais uma explicação dos benfeitores espirituais. Este aqui é de letras grandes, gigantes, que estamos divulgando, mas também queremos dizer que o mesmo conteúdo que tem um livro de letras gigantes, tem um livro de bolso. Nos últimos anos aí estão fazendo livros com letras maiores, diante da dificuldade de leitura, por vezes. O Fé na Vida, que eu já recomendei, o outro ali, que suicídio não é a solução. Viver é a melhor opção, de André Trigueiro, e outros livros bem importantes que nós temos no nosso posto de livros. Estudar a doutrina espírita também é fundamental para nos manter com a nossa mente ativa, elevada, aprendendo, ensinando. O grupo de estudo é isso, é troca de experiência, de aprendizado, é para nos auxiliar uns aos outros. Ficamos então, queridos irmãos, com estas orientações e vamos sim manter dentro de nós aquela fé viva. E encerrando então, já em forma de prece, uma mensagem do livro Mãos Unidas, que diz assim: esperança sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contemple o céu nos dias que a sombra invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se observam aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações. E que os queridos amigos espirituais de nossa casa possam fortalecer a todos que estão aqui, aqueles que nos assistem, vão nos assistir posteriormente, pela internet, fortalecendo, auxiliando para que todos movimentem a força espiritual, a força sublime de cada um de nós. Amigo Jesus, ampara cada um, as suas famílias, seus amigos, seus vizinhos, as crianças, os idosos, e a luz maior de Cristo esteja sempre conosco. Sim.